Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs, eu sou a sua nova companhia de todas as noites e tem episódio toda segunda-feira de madrugada. Então já ativa o botão de notificações, já segue o podcast. Se você gostar, deixa 5 estrelinhas. A história de hoje é uma história imersiva. Eu quero que você imagine tudo que eu te disser, todos os detalhes. E a imaginação vai te fazer dormir. A história começa logo depois de um breve comercial. Te vejo daqui a pouco. Peter e uma ilha. Era um dia comum, 19 de abril de 2006. Um voo decolou de Cape Town, na África do Sul, em direção a Canberra, capital da Austrália. O avião era um jatinho particular com 3 pessoas, um passageiro e 2 tripulantes. Peter Visser, um sul-africano descendente de holandeses, empresário no ramo de vinhos que seguia para Canberra em uma viagem para negócios, e 2 tripulantes. Depois dos afazeres profissionais, Peter tinha planos de seguir viagem e conhecer as praias mais lindas do continente oceânico. Isso é tudo que se lembra do início desta grande viagem, pois o jatinho jamais pousaria em terras australianas. Peter Visser, o empresário, acordou em um sono profundo, abriu os olhos com a visão turva, levantou-se do chão. Lá estava sozinho, com as roupas em trapo, metade do rosto coberto de areia, em uma praia paradisíaca. Ao seu redor não havia nada, apenas a natureza intocável de uma ilha deserta. Algo havia acontecido. Peter não conseguia lembrar, apenas lembrava que havia saído cedo de Cape Town em direção a Canberra. Mas o que aconteceu logo depois disto é um grande borrão em sua mente. Peter então se levantou e, com a pouca força que tinha, chamou pelos nomes dos tripulantes. Berrou a leste, a oeste, a sul e a norte. Mas a única resposta que recebia era a do canto dos passarinhos e o barulho do mar. Próximo de Peter, no limite das ondas do mar com a areia, encontrava-se uma carcaça de avião. Era uma de suas asas, uma asa branca com detalhes azuis, em uma areia branquinha e paradisíaca. Em um dos parafusos soltos da asa havia um pequeno pedaço de tecido da camiseta do empresário. Tudo indicava que o Sr. Visser boiou na asa e foi de encontro ao pedaço de terra firme mais próximo que encontrar. Ainda assim, não lembra de nada. No seu bolso direito estava seu telefone, que agora era apenas um pedaço de metal inútil. As águas salgadas do Oceano Índico oxidaram o aparelho e o inutilizou. Peter se encontrava naquele momento perdido em uma ilha deserta, sem sinal de pessoas, sem sinal da tripulação e sem sinal de qualquer chance de ser encontrado. Peter então olhou para o céu e tentou descobrir, pela posição do sol, que horas era. Era por volta das 16 horas, supôs o homem. Sabia que em poucas horas a noite viria, então decidiu encarar a floresta tropical que cercava a praia em busca de algum refúgio. A floresta possuía árvores tropicais de todos os tipos: palmeiras, mognos, baobás, mangueiras, castanheiras e coqueiros.
Essas eram algumas das árvores que o Sr. Visser identificava, mas havia tantas outras que nunca havia visto. A presença de coqueiros deixou o homem aliviado. Sabia que ali teria um recurso importante da sua sobrevivência, água. E apesar da natureza exuberante, quanto mais próximo da praia, mais espaçadas eram as árvores umas das outras, proporcionando uma visão ampla e trilhas abertas do matagal. Peter nunca havia visto natureza tão linda, com cores tão vibrantes. Era possível identificar algumas dezenas de frutos nas árvores, algumas das quais jamais havia visto. Será que poderia comer? Ele perguntava. Foi então ali no meio deste pedacinho esquecido de paraíso que Peter Visser, com alguns galhos secos e folhagens do chão, criou um pequeno refúgio com uma cama improvisada que garantiria um pouco de segurança para a noite que se aproximava. Descobriu que naquele lugar do mundo onde não fazia ideia de onde estava, o sol se despedia por volta das 7:30 da noite. Era verão, noite quente, cheia de insetos, alguns mosquitos. Peter então amassou algumas folhas com a mão e passou em seu corpo, uma tentativa de repelir os convidados indesejados. Parece que funcionou. E assim o homem, exausto, desmaiou em um sono que duraria por volta de 10 horas interruptas. Peter então dorme e depois de 10 horas acorda em uma manhã ensolarada, céu de brigadeiro, azul como nunca. Não havia uma única nuvem no céu e os passarinhos orquestrados assobiavam suas belas canções em um dia perfeitamente lindo. Ele levanta, chacoalha um coqueiro menor e alguns cocos caem no chão. Para sua felicidade, cocos cheios d'água. Peter então choca os cocos contra uma pedra até rachar umas de suas partes e se hidrata bem. Com água em seu corpo, parecia que sua mente voltou a funcionar melhor. E em um lapso de memória, se recorda de alguns flashes do acidente. Percebe então que alguns flashes guardam a memória da fala de alguns pilotos. Precisamos pousar na água. Então foi um pouso de emergência, ele pensa. Os tripulantes estão vivos. Uma esperança nasceu. Apesar de todo o esforço para lembrar de mais alguma coisa, Peter não se recordava de mais nada. Seus pensamentos pareciam vir sorteados. Resolveu então voltar a se concentrar em sua estadia na ilha. Peter se levantou, colheu alguns frutos, se alimentou e foi em direção à praia novamente. Ao chegar lá, percebeu que haviam outras partes do avião encalhadas na areia um pouco mais distante, para o leste. Ao perceber as peças, voltou a chamar seus tripulantes. Berrou a leste, a oeste, a sul, a norte, mas não obteve nenhuma resposta. Foi então que Peter teve a ideia de sinalizar à areia a palavra here, aqui em português. Passou o dia todo colhendo folhas, cascalhos e pedras pesadas para que nada voasse com a ação dos ventos. E assim deixou o recado para possíveis aviões que passassem por ali em sua busca. A ilha deveria ser pequena, mas era grande demais para que o homem a contornasse na busca de seus amigos. De repente, o homem estava ali, totalmente só, na companhia do vento, da brisa e do barulho dos pássaros. Era possível também ouvir outros ruídos, macacos talvez, aves maiores, grilos. Não sabia direito. A ilha parecia tão longe que tudo ali deveria ser novo.
Foi então que Peter, incerto do que esperava viver em sua estadia de sei lá quanto tempo, procurou apenas sentar e apreciar. Ao fechar os olhos, seus ouvidos pareciam entender o recado. O homem queria tentar ouvir o ruído mais distante que pudesse, na tentativa de viajar seus ouvidos para o lugar mais longe dali. Sua esperança era encontrar alguém nesta viagem sonora. E ali sentado, ele ouviu o barulho do mar, dos pássaros, da cigarra, do vento que batia nas folhagens, e em meio aos ruídos se recordou de mais um flash de memória, o impacto no mar. Sua memória era confusa, recortada, talvez tivesse desmaiado e acordado diversas vezes, mas em todas as memórias lembra de ouvir as vozes dos seus amigos tripulantes. Peter então abriu os olhos esperançoso e disse: "Estão vivos, assim como eu, só podem estar vivos." Então levantou depressa e saiu correndo na direção leste, onde encontrou as outras peças do avião. E em busca de algum sinal, o homem andou, quem sabe até uns 3 quilômetros, e nada. Ao encontrar nada, o que era ânimo virou frustração e cansaço. Visser então sentiu pela primeira vez o impacto da solidão, de berrar e não ser ouvido, de perguntar e não ser respondido. Mas um dia se foi, a noite surgia, Visser então montou seu pequeno refúgio novamente e foi descansar. Sua exaustão era tanta que resolveu não voltar e dormir por ali mesmo. Foi então que no meio da madrugada, Visser pulou da sua cama improvisada e um flash emergiu no seu inconsciente. Era uma memória. Um dos tripulantes ajudou Peter a se agarrar em uma asa, a mesma asa que levou ele até a ilha. Logo depois, Peter lembra de olhar para o horizonte e ver o piloto longe, se perdendo na vista do horizonte. Era madrugada, por volta das 6 da manhã. Sua memória lhe tirou o sono. Peter sabia mais uma vez que seus amigos poderiam estar vivos. Mas onde que eles estão? Será que existe mais alguma ilha por perto? Será que estão bem? Foi então que Peter foi inundado por uma profunda vontade de chorar. Seu choro não tinha apenas um motivo, tinham tantos. Fazia anos que Peter não derramava uma única lágrima. A vida lhe fez uma pessoa dura, fria, que não sente nada. E agora tudo que lhe restava era sentir, na flor da pele, a intensidade da vida. O sol nasceu, Peter se fortaleceu com a água de coco e seus frutos. Levantou da sua cama improvisada, aliviou as picadas dos insetos com a água do mar e retornou para sua primeira base, onde estava escrita a palavra Here. No caminho todo fez desenhos na areia, numa tentativa de se comunicar com seus amigos. Naquele momento não lhe restava mais nada, apenas esperar. Os ruídos da natureza lhe cercavam e de algum modo ele se sentia em paz. Resolveu não correr desta vez, seguiu seu caminho com calma. Até que, a 2 quilômetros a oeste, Peter percebe um ponto se mexer no horizonte, perto da sua base. Seria um animal? Peter então apressou o passo, e a cada passo que dava, o ponto se tornava cada vez mais nítido, e mais nítido, e mais nítido. Era uma pessoa. Então Peter berrou: "Ei!" E desta vez alguém respondeu: "Aqui!" Peter berrou novamente: "Ei!" E alguém respondeu: "Aqui!" O coração de Peter disparou. O sangue lhe fez correr o mais rápido que pôde. Sua esperança transbordava, então ele correu e enquanto isso sorriu, chorou, tudo ao mesmo tempo. Era Albert, o copiloto. Albert,
havia encontrado o sinal de Peter e ali ficou. Ao se aproximarem, ambos se abraçaram e choraram muito, muito. Peter lhe ofereceu água de coco, alguns frutos, abraços apertados e uma companhia repleta de cuidado. Nunca jamais havia se relacionado tão intimamente com outro ser humano. Cada segundo perto daquele amigo, agora ele parecia um grande diamante. O peso da solidão. Peter então pergunta sobre o terceiro homem. Albert chora. O piloto deu a sua vida para salvar os rapazes. Sua carcaça se perdeu no mar junto com uma corrente. Peter se emociona e abraça o amigo. Passariam o resto de suas vidas honrando aquele homem que se perdeu no mar, que os ajudou a chegar em terra firme. Foi então que decidiram criar um pequeno altar natural para Paul, que nunca seria tocado por outras pessoas naquela ilha tão deserta. Colheram flores e frutos de todas as cores e sabores, enfeitaram o altar, se ajoelharam próximo ao casco e dedicaram orações e agradecimentos a Paul. O pôr do sol abençoou a despedida no céu mais laranja que aqueles homens um dia veriam na vida. E como numa mágica, um pássaro vermelho se aproxima e pousa em cima do casco. Um grande sentimento de pertencimento a tudo que há. Então, no meio da noite, próximo de uma fogueira, montam suas camas, compartilham a água, os frutos e algumas histórias. Logo caíram no sono. Eis que, no meio da madrugada, Peter tem outro flash. Desta vez tão real que não podia nem imaginar. Alguém o chamava com uma lanterna em sua cara e lhe davam cutucões. Peter então acordou assustado. Para sua surpresa, havia uma equipe de socorrista à sua frente. O radar do avião acusou o local da queda, mas a existência de sobreviventes ainda era incerta. Mas para a alegria de todos, estavam ali, naquela ilha, Peter e Albert, numa estadia que duraria 3 dias, mas que mudariam eles para a vida inteira. Os homens mal podiam acreditar que seriam socorridos. Por algum momento pareciam ter sido esquecidos. Esse era o poder do silêncio. Mas em suas cidades, todos esperavam por eles, e seus nomes nunca saíram da cabeça de ninguém. Ao serem questionados sobre Paul, choraram. Não sabiam onde estava, nem mesmo os socorristas. Seu eterno amigo agora seria cuidado pelos mares, onde os deuses lhe honrariam com a passagem mais incrível possível, digna de um grande herói. E foi assim que aquele pequeno paraíso perdido mudou a vida de Peter e Albert para sempre. Uma ilha que agora é lar do espírito heróico de Paul e das criaturas mais mágicas deste planeta. Uma ilha nunca explorada pelos homens e que agora guarda uma única história humana que é regada de amizade, bravura e amor.